Arquiteto, o futuro arquiteto aí precisa saber disso que a gente vai falar aqui agora, que são essa grande quantidade de desenhos e de vigas, né? Vigas em engaste de laje, engaste de outra viga, etc, etc. Até caixaria, a gente tem desenhos de caixaria aqui, ó. Precisa saber disso? Sim, no fundo sim, porque você começa a entender o que acontece na obra, as dificuldades de montagem, por exemplo, de um projeto que você desenhou. E isso é muito importante para que quando você projete, você pense em todas as etapas de uma obra e da execução dessa obra. É possível executar naquele sistema construtivo que você pediu, por exemplo, né, que seja executado, como por exemplo estrutura metálica, em um local onde eu não consigo colocar um guindaste, por exemplo? Como é que tudo isso se dá? E olha que interessante, né? Aqui a gente vai vendo principalmente, né, os esforços, né, que eles têm e como lidar com esse reforço. Olha que interessante, aqui a gente tem, né, uma viga em um nível e uma outra viga num outro nível. Como isso se dá? Como que eu junto isso aqui, né? Esse trecho de junção, como é que... Observa aqui que ele detalhou essa viga. Como tudo isso se dá? Como, por exemplo, esse tipo de esforço aqui, ó, que muito provavelmente o que vai acontecer, ó, esse ferro que ele colocou aqui, ó, é justamente para que você não tenha um cisalhamento aqui, ó, nesse recorte. Observa outro tipo de estrutura, ó, tem um trecho aqui mais escuro, né, que ele põe uma espécie de um reforço. Tudo isso é importante porque você precisa ler esse projeto e entender ele. Isso faz parte da arquitetura, entender. E olha que interessante, quando a gente chega aqui embaixo, ó, a gente acaba entrando num projeto. Ó. Esse projeto aqui a gente fez a leitura, né? Esse daqui, ó, a gente fez a leitura dele. E olha o que ele diz aqui, ó, a viga invertida. Como que se dá essa viga invertida? Esse projeto é muito interessante porque ele usa aquilo que a gente quer esconder alguma das vezes, né? Que é a própria laje. Observa que ele manteve aquele bloco, né? Aquela lajota de fechamento da laje, que às vezes pode ser isopor, como estética. E como se dá isso, né? Como que ele consegue fazer isso? Ele trata muito bem o material, ele entende muito bem o sistema construtivo e o material que ele tá aplicando ali e como ele quer esse resultado. Quando a gente vê numa obra que não liga, assim dizendo assim, no sentido é, de tratamento desse fundo, né, dessa laje, colocado apenas as escoras, encaixado esse elemento e, olha que interessante, não se importa, assim dizendo, por isso que eu falei, não liga, né? Não se importa com o que vai acontecer em cima da laje, o tipo de concretagem, se ela vai vazar ou não, se vai estourar esse bloco ou não. É uma coisa meio robusta, né? Mas quando o arquiteto domina a técnica construtiva, domina os materiais também, que são super importantes, ele entende o resultado que ele vai ter das formas com que ele vai aplicar aquele material. Aqui, olha que interessante, a gente vê um esforço a impressão que a gente tem de um tanque, né? Porque a gente tem aqui, ó, umas vigas, né? De borda e também uma cortina de concreto aqui, um tanque, uma canaleta, muito provavelmente é um tanque, né? Uma caixa d'água também, vai ser muito semelhante a isso. E é tão legal a gente ir estudando isso, porque a gente vai aprendendo a maneira e a gente vai ter na percepção onde vai se encaixar, onde vai ter um reforço estrutural, por exemplo, onde vai carregar os ferros. Por exemplo, quando a gente observa, né, uma viga biapoiada, você vai escutar muito falar isso, o esforço vai estar aqui embaixo, né? O esforço vai estar em cima, certo? Vai ter um esforço em cima, está biapoiado, e a tração vai estar embaixo. E aí, né, consequentemente, onde se reforça a viga? Na parte de baixo.
Agora, quando ela tem um outro apoio ou ela tem um outro balanço, ela vai ter esse momento de flexão. Se ela tem um balanço, por exemplo, onde eu vou ter mais reforço, muito provavelmente esse ponto aqui é muito crítico. Por quê? Porque vai fazer uma força inversa, né? A ponta vai estar fazendo uma força e aí se corre o risco, né, de cisalhamento que eles falam nesse trecho aqui. Isso é imprescindível observar, né? Os arquitetos observarem isso. E olha que interessante aqui, ó, achei um outro trecho aqui, ó, que muito provavelmente a gente tem uma laje ou uma viga mais robusta e uma espécie de um beiral, né, saindo ali que precisa ser mais fino, né? Na estética da arquitetura ele está mais fino, justamente para formar uma espécie de uma marquise, ou tem, por exemplo, muito comum a gente ver isso em rebaixos, né, de lajes, onde em cima vai ter um enchimento e vai ser executada a tubulação hidráulica, tubulação elétrica também, por que não? Né? Então a gente vai prestando atenção em tudo isso nos desenhos para que a gente consiga passar isso na laje. Olha, tem um interessante aqui, ó, né, tem até um vídeo aí, viga invertida, aí ó, aparece uma viga invertida, a laje onde está aqui embaixo, um trecho parece de laje maciça, né? É, por um lado e por outro lado aqui ele fez a laje convencional, mas também chega nesse efeito da maciça aqui, dependendo de como ele concretou. E aí, ó, de novo, viga invertida, aquilo que é interessante, é exatamente isso que a gente vê lá, né, ó, a viga invertida. Muito legal, né, aqui de novo a viga invertida, que vai dar o resultado dessa arquitetura aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver ela de cara. Aqui, ó, o resultado aqui, ó, é justamente isso daqui, ó. A gente até detalhou esse projeto já uma vez, né, em um dos desenhos. Olha que interessante, ó. Só de olhar aqui, ó, nem abri o, né, rolei mais a página aqui para baixo, ó, tem um projeto que a gente estudou também aqui embaixo, que é uma viga invertida também, ó, Casa de Ribeirão Preto, né, do pessoal do MBB Arquitetura. Muito legal, né, muito usado isso, né, a viga invertida, e essa casa aqui deu uma solução super contemporânea até, né, tá vendo? Tem uma vigona invertida aqui, ó, e aí ele mantém a laje aparente ali, né? Essas vigotas que você tá vendo aqui, ó, essas vigotas são uma vigota convencional, né? A lajota de fechamento também é lajota convencional. Ele reposicionou a viga que a gente costuma ver na parte de baixo, né? A gente costuma ver a viga aqui, ó, deixa eu mudar aqui um pouquinho. A gente costuma ver a viga aqui embaixo, ó, né? Essa viga aqui embaixo ó, aparecendo. Ele só inverteu e manteve a laje como estética, certo? Muito legal isso. Eu amo, particularmente, né? Eu amo estudar arquitetura e a gente vê como os arquitetos estão usando muito isso e é super importante a gente entender o sistema construtivo, para a gente ditar isso na obra, né? A grande insegurança dos arquitetos é o resultado final do projeto dele, né? Como ele justifica aquilo que ele projetou. Isso é uma das grandes dificuldades do arquiteto, a insegurança, né, no projetar e defender aquela ideia. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, no TikTok, Plataforma Matriz, e também lá no YouTube, Plataforma Matriz.